Saudamos todos os irmãos e fazemos isto em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta semana, irmãos, nós recebemos informações sobre a possibilidade de realizar reuniões no templo. Mas, na verdade, é um tipo de liberação que exige uma soma de critérios e o presbítero Hans está verificando isto em favor da igreja. Posteriormente, comunicaremos aos irmãos. Mas enquanto não retornarmos aos cultos presenciais no templo, nós queremos continuar realizando os nossos cultos a Deus em nossos lares, em nossas casas, de maneira que todos sejam assim bem-vindos para este momento de adoração, de exaltação ao nome do nosso Deus, Senhor e Salvador. Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor. De Sião, te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Cantemos do inário o hino número 201, Seja Louvado. Vamos continuar louvando a Deus com uma oração. Oremos. Bondoso Deus, ó Pai Celestial, é bom estar na Tua presença e neste serviço de adoração queremos expressar-te, ó Pai, a nossa gratidão. Somos-te agradecidos pela saúde, pela paz, pela alegria que o Senhor nos outorga com a presença gloriosa do Teu Santo Espírito conosco. Muito obrigado por Teu cuidado a cada dia com a Tua igreja, o Teu povo. Somos-te agradecidos porque o Senhor é um Deus que cuida. O Senhor é o Deus de toda provisão e é assim que o Senhor nos faz conhecer-te, através da Tua palavra reveladora. Então o Senhor tem tido um cuidado tão especial com as famílias da Tua igreja e nós queremos prestar-te, ó Deus, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, porque nós não estamos sozinhos divagando neste mundo de incertezas, mas nós temos a segurança porque Tu és o Deus poderoso e o Deus que está conosco a cada dia. O Senhor mesmo é quem colocou em nossa mente, em nossos corações,
a fé como um dom precioso para depositar a nossa confiança no Senhor, que é o Deus eterno, o Deus criador, o Deus que nos dirige a cada dia e propicia o conforto necessário. Louvamos o Teu nome e queremos assim, ó Deus, adorar-te. Fica conosco, receba o nosso louvor, pois fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar do Inário, o hino 355, a primeira e a terceira estrofes. Dirijo a ti, Jesus, 355. A palavra de Deus nos diz no Salmo 40, os versos 6 a 8, o salmista escreve: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Vamos fazer uma oração. Gracioso Deus, Criador, Redentor, Consolador, continuando na Tua presença, vimos como igreja a família do Teu povo. Estamos na Tua presença neste momento de contrição e confessamos a Ti, ó Deus, que falhamos, erramos e, portanto, pecamos na Tua presença. E confessamos os nossos pecados como igreja, mas também sabemos do Teu infinito amor, das Tuas misericórdias que se renovam a cada dia, misericórdias que são a causa de não sermos consumidos. E assim suplicamos, na mediação de Cristo Jesus, o Teu perdão. Como igreja queremos viver uma vida melhor, queremos andar em santificação, mas sabemos, ó Senhor, o quanto precisamos crescer no entendimento da Tua palavra santa.
Então, suplicamos ajuda, pedimos sempre a iluminação do Teu Santo Espírito, para que em sua operosidade nos dê entendimento da Tua palavra, nos dê, ó Deus, a compreensão da Tua vontade conforme o ensino do Teu Evangelho. E ajuda-nos para que possamos submeter a Tua vontade e construir a nossa vida de acordo com os Teus propósitos. Eleva a nossa visão, ó Deus, para o mais alto, para além do que podemos ver, para enxergarmos além da mera letra e encontrarmos a Ti, ó Deus, e sermos submissos à Tua vontade. Então, Senhor, fica conosco, ajuda-nos para que a nossa vida possa comunicar àqueles que nos cercam a verdadeira cidadania que temos como cidadãos no reino de Cristo Jesus. Pois em seu nome, em nome de Cristo, é que nós oramos agradecidos. Amém. Nós vamos cantar do Cantai o cântico 63, Um Só Rebanho. Nós vamos ler a palavra de Deus conforme o Evangelho de Cristo Jesus, registrado por Mateus, no capítulo 7, versos 24 a 27.
o prudente e o insensato. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Meus irmãos, a vida cristã só é verdadeira se a base, o fundamento em que está apoiada for verdadeiro. O texto que foi lido agora, nele, Jesus mostra a diferença entre os seus ouvintes verdadeiros e os seus ouvintes falsos. Parte dos ouvintes é representada no homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha. Parte dos ouvintes é representada no homem insensato que edificou sobre a areia a sua casa. Mas, de fato, o ponto central que temos aqui nesta parábola com a qual Jesus conclui o Sermão do Monte, o ponto central aqui nesta ilustração é o fundamento. Então, construir a vida cristã em fundamento sólido, nós podemos observar, requer discernimento nas escolhas. Quando falamos da soberania de Deus e da responsabilidade humana, nada mais estamos falando do que ensinos preciosos do conteúdo da Bíblia. Neste texto fica bem claro a soberania divina, mas também fica estampada aqui a responsabilidade do ser humano. Deus revela a sua vontade para conosco. É a pregação de Cristo lá no monte, o Sermão do Monte. E nele, então, achamos agora, em sua conclusão, um apelo à responsabilidade em nossas escolhas. Cumprir este ensino é, sim, a nossa responsabilidade. Podemos dizer até que é, então, a resposta da nossa fé. Não é construir para ter a salvação de forma alguma, mas é o salvo edificando a vida cristã, uma vida que pode demonstrar a escolha acertada que fez. Nossas escolhas, de fato, revelam a nossa obediência a Deus. Isto fazemos também em resposta à escolha que Deus estendeu a todos nós, o seu povo. É uma obediência a Deus em resposta ao chamado de Deus, como o próprio apóstolo Paulo ensina na sua carta aos Efésios, dizendo: assim, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Mas continua o apóstolo depois explicando: pela sua vontade e para o louvor da sua glória. Então, é assim, irmãos,
as escolhas de Deus. Elas são reveladas nas nossas escolhas também. Ou seja, as nossas escolhas manifestam a verdade de que somos pessoas escolhidas por Deus. Então, construir a vida cristã sobre o fundamento sólido exige discernimento nas escolhas, mas também construir a vida cristã em fundamento sólido requer a prática do ensino de Cristo Jesus. No versículo 24 do texto que estamos estudando, Jesus louva a atitude de quem pratica os seus ensinamentos e logo compara ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, porque ele fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas ele diz, o homem prudente é inteligente, o homem prudente é sábio, é aquele que é atento aos seus próprios interesses, como uma pessoa que mostra muito interesse no que busca para a sua própria vida. É a mesma palavra que Jesus usou também na parábola que ele contou das 10 virgens, sendo 5 nécias e 5 sábias. E é possível ver Jesus utilizando ali as sábias como a palavra, a mesma que temos aqui, do construtor. 5 prudentes, e estas prudentes, elas sabiam muito bem o que elas queriam, e por isso foram à luta, e até mesmo quando tentadas em oferecer daquilo que elas possuíam em função do seu alcance, ou de alcançar o seu propósito, elas continuaram firmes por causa da prudência. Na carta aos Efésios, o prudente é aquele que tem a vida num alicerce bem resistente. É o apóstolo Paulo que ainda também, empregando esta palavra, ele ensina: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Prudentemente é um viver de forma diligente. O cristão verdadeiro é aquele, então, meus irmãos, que harmoniza a sua conduta com a palavra de Cristo Jesus. Quem ouve o ensino de Cristo e coloca este ensino em prática é prudente na construção da vida espiritual. A vida cristã, meus irmãos, então ela só é sólida se for construída na palavra de Cristo Jesus. Isto é o que o Senhor está falando: construir sobre a rocha. O que ouve a palavra e coloca em prática é então comparado ao homem que construiu sobre a rocha. E rocha é uma palavra usada na Bíblia quase sempre com referência ao próprio Deus. O salmista, por exemplo, ele diz: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Se o salmista aqui, como compreendemos, era Davi, devemos lembrar que Davi era rei, e para estar acima do rei, somente Deus. E então Davi diz: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Já na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ele é bem objetivo no falar do fundamento para a edificação
da vida espiritual. Ele diz assim: lancei o fundamento, e fala como prudente construtor. E prudente construtor, o apóstolo Paulo está dizendo como sábio construtor, como aquele que tem habilidade, então pode ser como hábil construtor, aquele que é cultivado, aquele que é instruído, ou seja, o prudente construtor, na visão do apóstolo, é aquele que segue de forma correta, honesta, a instrução do seu mestre. Então, esse construtor sábio, ele tem um mestre e segue a instrução do seu mestre. E o apóstolo conclui esta sua ideia dizendo: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, construir a vida cristã em sólido fundamento revela então resistência, por meio da maravilhosa comparação que encontramos no texto. Esta comparação que Jesus está fazendo, ele mostra onde reside a diferença daqueles que professam verdadeira fé para com aqueles que professam falsa confiança em Deus. Considerando aqui os dois construtores como edificadores de casas, mas transportando para a esfera espiritual, vamos considerando então dois construtores da vida espiritual. Devemos pensar o que eles estão fazendo, e notamos logo que ambos são piedosos, ambos são cumpridores dos deveres religiosos, ambos até demonstram satisfação no estudo da palavra de Deus. Mas a pergunta que fazemos: e qual a motivação? Qual o fundamento de ambos? Só podemos ver quando chega o problema, quando chega a prova. Só podemos ver quando chega, então, a tempestade. Dr. John Stott, um teólogo contemporâneo inglês, ele diz assim: apenas uma tempestade revelará a verdade. Às vezes, uma tempestade de crises ou de calamidades revela que tipo de pessoas somos. Então, meus irmãos, para construirmos sobre a rocha, não podemos ser somente ouvintes de Cristo, devemos ser praticantes. E Jesus é incisivo nesta parábola. É praticar o seu ensino. Não tem valor algum decorar, conhecê-lo teoricamente. É preciso praticar para que a edificação da vida espiritual possa ser sustentada por sólido fundamento. Às vezes nós ouvimos a palavra de Cristo e queremos praticar, e às vezes não temos noção das implicações ou até mesmo o preço que temos de pagar neste mundo pela prática da palavra de Cristo Jesus. Mas o Senhor Jesus continua insistindo, quer construir a vida cristã à semelhança do homem que constrói a casa sobre a rocha. Ambas são iguais. A casa construída sobre a areia, a casa construída sobre a rocha. Quem passa, olha, é igual. Mas quando chega a tempestade, verifica-se, a diferença não era aparente, estava escondido. É o fundamento para a vida cristã. Sejamos não somente ouvintes, mas praticantes
da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Cantemos o hino 392, a primeira e a terceira estrofe, Rocha Eterna. Irmãos, nós queremos orar agora numa oração intercessória. Devemos orar em favor do nosso país. Esta semana também nós notamos a crise política no governo da nossa nação. E se oramos no passado, buscando a bênção, a direção de Deus, o favor de Deus sobre o nosso país, devemos continuar orando para que o nosso país, mesmo passando por este período tão difícil, nesta pandemia, ainda possa encontrar a sua prosperidade, o que é necessário em todas as nações. Devemos também orar pelas famílias nestes dias tão difíceis. Vamos orar. Depois da oração, impetrarei a bênção para encerrar com a amém tríplice. Oremos. Deus eterno, no fim deste culto dirigido a Ti, queremos agradecer-te mais uma vez. Agradecer ao Pai a oportunidade de sermos achados na Tua presença, neste serviço de adoração. Agradecer, ó Deus, a oportunidade de crescer na comunhão com o Senhor, pelo estudo da palavra, pelas orações dirigidas a Ti, pelos hinos entoados em louvores ao Teu nome. Rendemos-te graças pelos irmãos que aqui vêm nos ajudar nas gravações do culto dirigido a Ti, para a Tua Igreja participar nos lares, nas casas. Somos-te agradecidos, porque o Senhor tem viabilizado todos os meios para continuarmos neste serviço espiritual, neste serviço de devoção ao Teu santo nome. Queremos, ó Pai, sempre confessar a nossa fé e queremos, ó Deus, testemunhar a nossa vida no Evangelho de Cristo Jesus. Mas também, Senhor, queremos não ser somente ouvintes da Tua palavra, queremos ser praticantes do Teu Evangelho. Então pedimos a Tua bênção, a Tua direção, pedimos, ó Deus, a provisão do alto, o suprimento necessário, ó Pai. Pedimos a Tua presença conosco neste mundo tão conturbado, para que possamos testemunhar o Teu Evangelho Santo. Oramos em favor do nosso país neste momento. Quando, ó Pai, nesta semana ouvimos sendo sacudido por crise na política, mas nós pedimos, estejas abençoando as famílias em nossa nação, abençoando, ó Deus, todos aqueles que produzem
para o sustento desta nação, estejas fortalecendo a nossa nação. Abençoa o governo também, para que possa continuar governando e fazendo com integridade, fazendo com a disposição de tornar o país mais seguro, mais próspero também. Pedimos a tua bênção sobre as famílias em nosso país com respeito ao coronavírus. Ainda estamos, ó Deus, vivendo estes momentos, estes dias, que muitas vezes não sabemos quais as notícias corretas, mas nós sabemos das dificuldades daqueles que trabalham em função do bem do povo, na saúde. Por estes nós também suplicamos a tua mão sobre eles, estejas dispensando graça, favor sobre aqueles que fazem parte desse sistema da saúde, cuidando das pessoas. Pedimos, abençoe as famílias, dando a estabilidade psicológica, emocional. Fortaleça as famílias, ó Deus, e torna também esta ocasião numa ocasião propícia de um apego maior às verdades da tua palavra. Assim, ó Deus, dispensa sobre nós os teus cuidados a cada dia. Fortaleça a tua igreja neste lugar, as famílias do teu povo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Agora, meus irmãos, paz seja com todos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.